Fala aí, meus lindos, meus caros. Vamos lá, talvez a live mais tarde da história desse Instagram. Será que tem alguém online aqui? Ou eu vou falar sozinho? Aí, fala Ciro, beleza? Oxe, entrou dois Ciros aqui, ó. Charás, Ciro Daniel e Ciro Souza. É isso aí, galera. Live um pouquinho mais tarde hoje. Vai mandando no aviãozinho aqui pro pessoal. Vai mandando no aviãozinho. Fala, Jets, presente aí sempre. Vamos lá para a live mais tarde desse Instagram. Ritmo mais calmo aqui hoje, porque a galera tá dormindo. Não posso acordar os meus vizinhos. Bora lá, bora lá. Enquanto a galera vai entrando aí, Jets, vamos nós aqui. 10h31 de plena terça-feira. Vou aproveitar aqui, né, que vai ter menos gente hoje mesmo. E eu quero falar de uma coisa mais séria aqui com vocês, né? Então vamos lá. 10h30 da noite, a gente já passou o dia aqui, né? Todo mundo já deve ter feito tudo que tinha para fazer hoje. Inclusive eu cheguei tarde aqui agora em casa. Por isso que a live foi mais tarde. Tá cada dia mais difícil. Botei a live para 9h42 da segunda-feira e ainda não consegui fazer hoje. Marquei hoje de novo para 9h42 e tô entrando agora 10h30. Mas é isso aí, quem não tá aqui vai assistir amanhã gravado. Hoje vou aproveitar, né, que a gente tá no final do dia, já no momento o melhor momento que tem para refletir, né, fazer exame. E eu vou continuar o pensamento que a gente fez lá, Jets, na live da semana passada. Que eu falei sobre expliquei o que era a vontade, né? E aí foi muito bom que eu esclareci, né? Eu tirei uma confusão a partir de um vídeo que eu vi de um cara que eu não sei nem quem é. Mas tentei jogar a luz na confusão, né? Sobre o que é, voltei, sobre o que é a vontade, né? Então é uma das faculdades humanas. Eu falei o quê? Que ela é para ser a força mãe ali, motriz da nossa carroça, né? Que somos nós. Então a vontade é para ser a força motriz, que está lá na frente, que é para comandar mesmo os nossos movimentos, as nossas ações na vida mesmo, prática, em tudo na vida. Mas ela é dependente de outras coisas que vem atrás, né? Que eu falei que de um lado a gente tinha as virtudes, né? A fortaleza, a temperança, a humildade, a magnanimidade, todas essas virtudes que a gente tem que crescer nelas, e são elas que vão levar a vontade para o caminho do bem, na verdade, das boas ações. Mas por outro lado também tem as concupiscências, né? Que são as concupiscências dos olhos e do falar, né? Que é as fofocas, né? Que são as coisas que levam a gente pro ruim, né? Para ter ações que não são boas, né? E também tem o bom senso, que são os nossos sentidos. Eu expliquei tudo, eu vou falar aqui rapidinho. Então quem não assistiu a live passada vai ver lá no YouTube ou aqui mesmo no Instagram para entender o que é, né? Tem o bom senso, né, que são os nossos sentidos, o senso comum são os nossos sentidos, a razão que ordena, que pesa eles. E do outro lado também tem os nossos intelectos, né, que é a nossa inteligência também, que faz direcionar a gente para o bem. Mas tudo isso aí é muito bom, é muito bonitinho, muito teórico, né? Foi legal, teve gente que fez resumo bem bonitinho lá das faculdades humanas. Muito bom, mas até aí não adianta de muita coisa. A gente tem que saber como que a gente vai pegar tudo isso, né, as nossas faculdades, e ordenar mesmo na vida prática. Como é que eu vou usar isso aí, né? Porque senão fica tudo muito bonitinho no papel, mas não adianta de porra nenhuma, né? Se ficar lá no papel, a gente entender, ter a teoria, organizar tudo bonitinho, o que são as faculdades humanas, e ficar por isso mesmo. Não adianta de nada, né? No final das contas, o que a gente quer? A gente quer melhorar a nossa vida, melhorar nossas ações, ter melhores ações na vida, e com isso crescer em maturidade, em responsabilidade, como pessoa e espiritualmente também. Então aqui, vou aproveitar aqui agora que a gente está 10h35 da noite, pouquinho a gente aqui, para a gente aprender a direcionar isso, né? E aí eu falei, como é que eu vou saber no que eu tenho que melhorar,
né? Quais são as coisas que eu tenho que melhorar na minha vida. Eu só vou saber fazer isso se eu parar para pensar. E como é que tu para pensar nisso? Como é que tu vai conseguir parar para pensar nisso e saber o que tu tem que melhorar? Tu só vai conseguir parar para pensar nisso se tu reservar um tempo, né, no teu dia para tu te examinar. E isso só vai funcionar se tu estiver em silêncio. Então, na nossa vida, né, o dia todo, eu passo o dia todo dando aula, por exemplo. A vida de vocês também não deve ser a coisa mais monótona do mundo. Então deve ser o dia todo conversando com alguém, ou zoada, ou ansioso, tenho que fazer isso, um monte de post-it aqui, como eu tenho aqui atrás, como eu tenho aqui na minha mesa, eu tenho que fazer isso, aquilo, outro. E fica aquela confusão, você não para nunca para poder entender e se ouvir o que, é que você tem que fazer. Então a primeira coisa que você tem que fazer para conseguir colocar em prática e ordenar as suas faculdades humanas, como eu falei na live passada, é parar para se escutar e meditar, refletir um pouco nisso, né? Então a primeira coisa que você tem que fazer é reservar um tempo no teu dia, não precisa ser muito tempo, 5 minutos pelo menos, para você fazer essa reflexão, né? Eu estou aqui, com o livro do Padre Francisco Fausto, que é A Conquista das Virtudes, né? E eu vou usar ele como uma base para a gente poder falar sobre isso, né? Então ele fala que para você direcionar a tua vontade, tu tem que fazer atos deliberados. Que bosta é essa? Que é atos deliberados, né? Atos deliberados são aqueles atos que você faz, vamos dizer assim, voluntariamente pensado. Por isso que eu falei que antes você tem que fazer essa reflexão, para você conseguir ter atos deliberados. Então são atos que você pensa, né? Então atos deliberados não são teorias, ele deve ser mesmo ações realizadas com deliberação, ou seja, pensando e querendo, né? Então na live passada eu falei que muitas vezes a gente tem um querer fraco, né? Ou como dizia São José Maria Escrivá, né? Um querer sem querer. Ou seja, não é aquele querer de verdade, né? Então, eu lembro, por exemplo, quem já teve a oportunidade de ler ou de assistir a vida de Santo Agostinho, que ele demorou muito tempo para se converter de verdade, né? Por quê? Porque por muito tempo ele tinha um querer sem querer, né? Não era um querer de verdade, forte. Então, ele tinha uma vida aí mundana, como se diz, né? Então ele era mulherengo pra caramba, era cachaceiro pra caramba, ele era vaidoso pra caramba, ele era advogado e tal, era retórico na época, que era como se fosse um advogado ou um marqueteiro hoje em dia, né? E ele achava massa, tipo, ele tá no tribunal ali, e quando ele conseguia convencer o júri, convencer a plateia, e o que ele disse não era verdade, era mentira, ele ficava mais satisfeito ainda, porque ele falou, pô, eu falo tão bem, que mesmo sendo mentira, eu consigo convencer todo mundo, né? Então, inclusive, é uma das cenas, né, de um dos fatos que faz ele começa a despertar nele a vontade de se converter, porque ele tinha o caso era mais ou menos o seguinte: tinha um casal, o marido violentava a esposa e ele defendeu, né, o cara, mesmo sabendo que o cara realmente fazia isso, né, fazia violência contra a esposa dele. E ele usou lá dos argumentos, falava muito bem, ele era apaixonado por retórica, e conseguiu convencer todo mundo, né? E no final perguntaram para ele assim: rapaz, tu sabia, né, Agostinho, que o cara, que o que tu falou era mentira, que o cara realmente é um criminoso, né? E aí ele falou: onde é que tá a verdade? Perguntaram para ele. Ele falou: a verdade tá com quem fala melhor no júri. E então ele se enchia de vaidade nisso. E acabou, né, que dias depois esse cara continuou violentando lá a esposa dele, né, uma história muito triste, e ela acabou por perder a vida, né? E aí o filho dela foi lá falar com o Agostinho, dizendo que a culpa era dele, né, da mãe dele ter falecido. E aí isso pesou muito, foi na hora que caiu-se a ficha para ele, né? E aí ele começou a querer se converter aí. Então ele começou a falar assim: não, eu vou perseguir a verdade agora. Ele falou: pô, não, a verdade realmente existe, eu vou perseguir a verdade. Mas isso aí demorou mais de 10 anos para ele realmente começar a se converter. E qual era o pensamento lá do Agostinho na época, né? Quando ele lia livros cristãos ou lia a Bíblia e falava assim: pô, não, eu tenho que largar essa minha vida, né, de mulherengo, essa minha vida de cachaceiro, de festa, de não sei o quê.
E aí, quando ele falou, não, eu vou largar. E aí, ao mesmo tempo, vinha... Ele escreve, né, no livro das Confissões, é muito poético, como ele fala. E muito detalhista também. Ele fala como se as vontades dele, né, os pecados dele, ele conversasse com ele. Falava assim, mas tu vai largar a gente pra sempre. Nunca mais você vai voltar a conviver com a gente. Como se o pecado estivesse conversando com ele, né? E aí ele pegava e falava assim, né, como se estivesse dialogando com Deus também. Ele falava, meu Deus, eu quero, mas calma aí, agora não, só mais um pouquinho, né? E esse só mais um pouquinho passou mais de 10 anos para ele poder se converter com firmeza, né? Então ele passou um tempo, como o Senhor José Escrivá falava, com um querer sem querer. Ele queria, né? Mas ao mesmo tempo falava, não, agora não, é tão bom também, né? Não vou largar aqui agora, peraí. Então, se tu parar para examinar, a gente, eu e tu, a gente é assim também, né? Não quer largar assim na hora os nossos prazerizinhos mesmo, né? Que coisa que dá aquela... que são as concupiscências, né? Que é aquela coisa que é gostosa, né? Aquele prazer que é gostoso, né? Como comer uma torta de chocolate, né? E a gente não quer largar. Mas aí é que vem aquele ditado, né? Que fala que de boa vontade o inferno está cheio. Então, se a vida de Agostinho, por exemplo, acabasse nesses 10 anos que ele demorou para se converter, ele não chegasse a se converter de verdade, não chegasse a ter aquela querer de verdade, né? Como aconteceu um dia quando ele se converteu, provavelmente ele estaria muito lascado, né? Como fala que o ditado, de boa vontade o inferno está cheio. Por quê? Porque ele tinha uma boa vontade. Ele falou, não, eu quero abandonar esses meus prazeres, eu quero largar de ser mulherengo, eu quero largar de viver em festa, de enganar os outros, de perseguir a mentira e tal. Mas agora não, como ele falava, agora não, espera aí, deixa eu ficar mais um tempinho aqui curtindo, porque é tão bom. E não se convertia, né? E aí até que um dia lá, ele lendo a Bíblia, ele bateu lá numa carta de São Paulo que falava, né? Não mais em orgias, não mais em bebedeiras. Quem lembrar desse versículo aí me fala. Não mais nessa vida depravada, mas sim vivendo a vida para o Senhor, né? Para Jesus Cristo. E aí ele se converteu. Então foi nessa hora que ele falou, não, larguei. E aí, de fato, né, Santo Agostinho se converteu nesse momento aí derradeiro. Tal, ele se converteu e começou a realmente viver, perseguir a verdade e a combater tudo aquilo que ele viveu, né? As heresias que ele disseminou nos anos anteriores, como o maniqueísmo e tal. E ele começou a combater tudo isso e realmente viver firme aquela vontade de servir a Cristo mesmo, né? De perseguir a vontade. Então, ele largou essa boa vontade, teve uma vontade boa, firme, então o querer de verdade, né? Então talvez falta isso aí pra ti e pra mim, né? De olhar e falar assim, não, agora eu vou largar de ficar em cima do muro, né? Como também fala na Bíblia que o morno Deus imita, né? Então você é quente e você é frio, né? Então não adianta ficar em cima do muro como era Santo Agostinho ali. Não, agora não, eu quero, mas eu não quero, né? Então que a gente tenha essa boa vontade. Então reflita, vê o que é que tu tem que fazer. E outra coisa também, vê qual é Romanos 13:13. Obrigado, Zilka. Olha aí, Romanos 13:13. Foi essa a passagem que Santo Agostinho fez ele se converter no final das contas, né? Depois de muito tempo, né? de conflito interno. Mas que a gente tem esse querer de verdade, né? Esse querer verdadeiro. E aí você tem que fazer um balanço de qual virtude principal você tem que pedir a Deus, né? Então, como Santo Agostinho mesmo falava, você tem que fazer o que pode, pedir o que não pode. Então, depois de você fazer essa reflexão e identificar, por exemplo, eu tenho que ser prudente, eu tenho que ser humilde, ou eu tenho que ter mais fortaleza. Lógico que a gente tem que ter todas as virtudes, mas tem um ali que a gente precisa mais, né? Tem gente que já tem mais tendência a ser forte, né, na virtude da fortaleza mesmo, outro que é mais humilde, outro que é mais prudente, e tem menos outras virtudes. Então você vai pegar uma virtude que você precisa mais e focar nela e pedir ela para Deus, né? Então a primeira coisa é isso. E aí, porque se você não parar para meditar, você vai viver a vida aí tocando o barco, né? Como levando e vai, e você não sabe nem para onde é que está indo direito, né? E isso aí é um perigo, né? Cuidado. Então comece agora a direcionar. Por exemplo, tudo na vida a gente faz isso, né? Quando eu vou traçar um plano de treino para um campeonato,
eu paro primeiro e vejo quantos meses tem, quais são as qualidades físicas que eu tenho que trabalhar aqui agora nos primeiros 3 meses, para depois trabalhar outras e mudar o mesociclo, o macrociclo nas fases do treinamento para chegar bem lá naquele campeonato, no objetivo do campeonato. Então, lógico que na tua vida de maturidade, vida espiritual, tu tem que fazer a mesma coisa. Então, o que eu tenho que melhorar aqui agora, né? Para eu não ir só ir tocando o barco. Então, eu vou dar aqui agora que é o que o Padre Fausto indica aqui no livro dele, para quem chegou agora, né? A Conquista das Virtudes. Algumas dicas práticas que você começa a fazer agora, né? Então, é impossível decidir-se a ganhar virtude sem meditar sobre elas, sem oração mental séria, sem exame de consciência frequente. Então, como eu falei, a gente está na hora do dia agora, né, que provavelmente todo mundo já fez todos os seus compromissos, deve estar aí já se preparando para dormir, que é uma hora de você fazer esse exame de consciência sério. Então, como é que foi meu dia hoje? Como foram minhas ações? Foram ações deliberadas, como eu falei no começo, que eu quis fazer, ou eu agi sem querer, né? Como eu falei lá na live passada, quando a gente fala assim, poxa, o ato que eu fiz foi burrice, eu agi sem querer. Normalmente você não agiu com a inteligência, então provavelmente você não foi prudente, você não meditou antes da sua ação, e agiu de qualquer jeito, né? Não usou da razão. Então, no exame de consciência você vai fazendo isso e vai identificando os pontos de fraquezas, e a tendência é, quanto mais você faz isso, menos você repete aqueles erros mais comuns, né? Então, aí você fala, né, como eu falo, eu não sei fazer isso. Então não custa nada aprender, treinar e conseguir. Você vai começar a fazer isso. Então a primeira coisa é o que ele fala aqui, né? Logo quando for possível, faça um retiro espiritual. Então, para quem nunca fez, procure um retiro espiritual. Quem quiser, fala comigo. Tem tão pouca gente aqui, ó. Manda mensagem comigo para quem quiser fazer, que eu possa indicar para vocês, né? Porque no retiro espiritual você vai ter uma ideia, você vai desligar do mundo, vai ter uma desculpa aí, né, para se desligar do mundo, das coisas que você está fazendo, e ter um momento, um tempo, né, uns 2 dias aí, no final de semana de silêncio, que você vai ter todas as oportunidades de não estar trabalhando, de não estar na confusão do dia a dia aí, dos seus afazeres, e dar um tempo ali de silêncio e conseguir meditar. E lógico que o retiro também vai te conduzir para isso de uma maneira mais fácil. Você que não tem costume, você vai pegar alguém que saiba fazer, né? Então, o padre que está lá, o catequista que está lá. E aí depois também você veja outro modo de participar semanalmente ou mensalmente de palestras, né? E doutrina e tal. Então, fala comigo também, quem quiser. Manda mensagem. Hoje está uma live diferente. 11 horas. Então, quem quiser, manda mensagem para mim também. Essa aqui é outra dica prática dele. Então, terceira dica, decida-se a dedicar todos os dias um tempo fixo à leitura meditada da Bíblia, né? Ou de alguma obra de espiritualidade cristã. Tem um aqui, ó. Esse aqui é um exemplo. Ou um que você tem. O que eu faço? Eu faço todo dia quando eu chego. Esse horário aqui que eu estou fazendo live com vocês é o horário que eu estou fazendo a minha leitura, minha meditação e leitura espiritual. Algum livro. O que eu estou lendo agora é esse. Eu estava lendo outro, eu compartilhei com vocês às vezes, né? E aí, não adianta só ler também. Essa leitura aqui é diferente. Não é a leitura para você aprender, né? Você teorizar a coisa, saber explicar. É uma leitura para você conseguir refletir e aplicar na sua vida. Então, às vezes você vai ler um parágrafo, 5 linhas, uma página. Não importa. Não é para você ler muitos livros. É para você conseguir aplicar aquilo na tua vida. Por isso que é bom também, às vezes, à noite. Eu faço à noite, porque é um momento que eu estou mais calmo, é um momento que eu vou dormir e eu consigo dormir pensando nisso também, né? Então, é uma leitura refletida e aplicada à realidade da tua vida. Outra coisa também é procurar alguém com regularidade para te ajudar nisso, né? Com uma orientação espiritual. É bom que seja um padre. Então, se você tem um confessor, que você se confessa com ele semanalmente ou mensalmente, é bom que seja ele, porque ele vai conhecer suas dificuldades. Eu falo, padre, eu quero fazer uma orientação espiritual também, né? Uma direção espiritual, para ele te aconselhar nessa tua exame de consciência. Leva para ele quais são os teus exames de consciência, ele vai te ajudar. E a outra coisa é você fazer com a ajuda do teu orientador os teus sacrifícios diários, né? Um deles, como eu já falei, para orientar a tua vontade, acordar na hora certa. Parece coisa besta, né? Mas é uma coisa que vai te ordenar. Acordar na hora certa, sem soneca, treinar na hora certa para quem treina, fazer algumas mortificações, né? Comer
pouco menos do que você gosta, um pouco mais do que você não gosta. São modificações que vão te ajustando a tua vontade, né? Então, a última oração para vocês terminarem aqui o dia de hoje, né? Como o Padre Fausto fala aqui: Oxalá todos nós pudéssemos fazer com plena sinceridade a oração que fazia São José Maria Escrivá. Meu Deus, quando que vou me converter? É um ponto de foge aqui, número 112. Então, São José Maria Escrivá fazia essa oração. Quem dirá nós como não devemos fazer, né? Então, que a gente não fique ali como Santo Agostinho e pergunte quando que vou me converter, que seja logo, né? Então, tarefa para a gente começar amanhã. Um tempinho para ler o Evangelho do dia. Pesquisa lá, Evangelho do dia. Vai estar lá. Você lê o Evangelho, te coloca no lugar dos personagens ali, faz aquela meditação em 5 minutos. E o exame de consciência à noite é a leitura espiritual, né? Então esse é o começo. Se quem quiser lá sobre o retiro e sobre as palestras, manda mensagem para mim no meu direct, que aí eu posso encaminhar vocês, beleza? Então, live noturna aqui, tarde. Obrigado a galera que ficou aí. Eu sei que teve gente que ficou do início até o final. Espero que eu tenha ajudado. E até a próxima live. Valeu, boa noite.